Tarde, boa noite, boa madrugada, né? Você poderá estar assistindo a esta apresentação em qualquer horário que você tiver disponível. Porém, quando tocar na tela para assistir essa apresentação, preste muita atenção no que vai ser colocado slide por slide, porque você que já é associado da Federal Associados vai poder contar com material muito, vamos dizer assim, com conteúdo, né? Muito interessante e que vai te dar uma harmonia maior em expandir, né, a Associação Federal Associados. Vamos lá. A Federal Associados tem benefícios exclusivos. Esses benefícios, por serem exclusivos, só a Federal consegue, né, fornecer para aquelas pessoas que se associam a ela. Benefícios da Federal Associados: cinema grátis uma vez por mês na rede Cinesystem de cinema. Se não tiver a rede Cinesystem de cinema na sua cidade, não se preocupe. Se você fizer uma viagem para uma capital, para uma cidade que tiver, você vai poder assistir ao seu filme preferido naquela rede de cinema que tiver naquela cidade. Auxílio memorial de 3.000 aos familiares do associado. Eu hoje, caso venha a óbito, por ser associado da Federal Associados, a minha família recebe de 3 a 5 mil reais, de acordo com a minha causa-morte, para custear parte do meu funeral, caso o meu funeral exceda o valor desse auxílio memorial, ok? O PBI, Programa de Benefícios por Indicação, 100% distribuídos em 10 gerações. É isso mesmo que você está ouvindo. A Federal Associados, ela não retém um centavo daquela adesão feita ao seu convite no seu link. Ela distribui 100%. E vocês já vão saber como é que é distribuído esse 100% em 10 gerações. O PBRM, essa sigla eu mesmo criei, né? O que é o PBRM? Programa de Benefícios por Recorrência Mensal, que são 23% a 33% distribuídos em 10 gerações. Vocês vão saber também como é distribuído em 10 gerações os 23% ou os 33%. Benefícios como estes, só a Federal Associados tem para os seus associados. Se você fez a opção de se associar à Federal Associados, conte com esses benefícios sem nenhuma carência. A partir do momento que você se cadastra, faz a adesão, pagamento da adesão, você recebe o e-mail e ali, nesse e-mail, você vai ser convidado a fazer a sua assinatura digital com reconhecimento facial. Completando essa assinatura digital com reconhecimento facial, você vai estar com o seu link liberado para poder ganhar uma renda extraordinária na Federal Associados e expandindo a associação aos 4 cantos do Brasil. Temos contratos empresariais com as 3 maiores operadoras de telefonia do Brasil, Vivo, Claro e TIM. O que é um contrato empresarial? É um contrato com uma maior quantidade de gigabytes, com economia no pagamento da parcela mensal. Aquela adesão que você faz é a mesma que você vai pagar quando você vai manter os seus benefícios em dia, mês a mês, né? Para todos nós, na Federal Associados, o vencimento base é dia 10 de cada mês. Mas, porém, essa fatura ela vira, né? Todo dia 28. Então, a partir do dia 28, você já pode ativar o seu benefício, os seus benefícios com a mensalidade, que é a contribuição associativa. Os benefícios de internet da Federal Associados são mais econômicos e com maior quantidade de dados para você navegar. Isso quer dizer que aquela internet física que a gente tem, você paga muito mais caro e você
tem muito menos gigabytes de dados para poder navegar. Isso quer dizer o seguinte: toda vez que alguém que tenha a fatura digital, ela precisa pagar em dia para ter os benefícios, né? E se ela consumir aquela quantidade de gigabytes no tempo menor do que o mês, ela fica sem internet. Na Federal Associados isso não acontece. A velocidade até diminui, mas você nunca vai ficar sem internet. Especialmente se você não atrasar sua fatura pagando depois do dia 10. Sempre antes do dia 10, ok? A Federal Associados tem o chip monetizador de sua conta bancária. O que é um chip monetizador, João? O chip monetizador, ele é o exclusivo. A Federal Associados, quando você se associa, paga a sua adesão, faz a sua assinatura digital, você recebe direto da sede principal, que é lá em Goianésia, Goiânia, o chip por uma carta registrada. Esse chip é gratuito, ela não tem custo para você. Você pagou a adesão, você vai receber, né? De acordo com a opção que você fizer. Principalmente com os desejos seus de possuir uma internet mais turbinada, que é o meu caso. Eu precisava de uma internet maior para fazer uma economia maior e ter muito mais gigabytes de internet para navegar, porque eu vivo, né, pesquisando coisas na internet para poder trazer boas coisas para vocês aqui. Então, eu faço uma economia muito grande com o plano que eu tenho de internet de R$ 99,90 com 150 GB de internet. Para se associar à Federal Associados, você vai precisar de pedir um link a quem te convidou ou te fez e te enviou essa apresentação. Essa pessoa, ela vai receber, você que pediu o link, você vai receber o link, vai fazer o seu cadastro, e na hora que você paga a adesão, o seu convidador recebe 87% daquela mensalidade e adesão, né? Mensalidade de contribuição associativa que você fez. Cadastre-se, escolha sua contribuição associativa, pague sua adesão. A Federal Associados enviará um e-mail para a sua ativação digital e reconhecimento facial. Envie foto do documento CNH ou RG contendo o CPF. Precisa ser frente e verso, né? E depois você vai fazer o reconhecimento facial. Pronto, você vai estar com o seu link de referência liberado para o PBI. Pode indicar seus amigos. E ganhar 87% das adesões de cada um deles. Muita atenção porque eu vou falar agora, gente. Eu vou repetir isso daqui porque eu estou um pouquinho gripado. Vocês viram aí que eu caí aqui numa tosse aqui. Esse link, referência que você recebe lá, depois que você paga a sua contribuição associativa, é depois que você faz a sua foto dos documentos, né? A sua CNH não pode estar vencida, frente e verso dela, você vai fazer as fotos. A sua RG precisa ter lá impresso o seu CPF nela, ok? E ela também tem que estar em dia, a data de vencimento dela, ela não pode estar vencida, ok? Só assim você consegue fazer a assinatura digital. Caso contrário, você vai precisar entrar em contato com o suporte e falar para eles que seus documentos estão vencidos. Você vai seguir, né, o que eles vão te falar. Calculo que eles vão te pedir para você mandar foto dos documentos para autenticar, né? E depois eles vão falar para você que já está ativo lá o seu link liberado para você fazer as suas indicações. Aqui eu coloquei, ó, na recorrência mensal, você recebe 10 a 20% no momento que essas pessoas que estão cadastradas diretas a você
pagarem a mensalidade, que é a contribuição associativa. Federal Associados, quem somos? Hoje, eu posso falar com precisão e com propriedade que a nossa missão, eu encaro como missão, levar benefícios para as pessoas, né, aos associados. Então, quer dizer, se eu tenho, né, eu estou associado à Federal Associados e estou sendo beneficiado, os benefícios são exclusivos, eu jamais vou encarar isso daqui como simplesmente um site de ganhar dinheiro. Não, não. Eu tenho a missão de levar os benefícios aos nossos associados, principalmente aquelas pessoas que querem, né, construir uma renda, mas que também querem usar os benefícios da Federal Associados. Benefícios esses que não tem em nenhum negócio no mercado digital. Nós operamos há mais de 14 anos no mercado digital. Eu não coloquei aqui, mas a Federal Associada começou com proteção veicular, escolta armada, depois ela foi aprimorando o leque dela, né, e os braços de ganho dentro da própria federal, e hoje nós chegamos a receber 5 troféus como melhor associação do Brasil. Nós temos contratos de telefonia há mais de 6 anos com as maiores operadoras de telefonia do Brasil, que é a Vivo, a Claro e a TIM. Então, a Federal Associados não é uma associação de fundo de quintal. Ela já tem 14 anos de vidas, com vários braços, né, de tecnologia, né, e tudo isso daí vai levando a Federal Associados ter uma maior credibilidade no mercado digital. É o que acontece hoje, né? Com esses 14 anos de experiência no mercado digital e com mais de 6 anos com contrato de plano de telefonia com a Vivo, a Claro e a TIM, dá para ver que a confiança é grande, né? A Vivo, a Claro ou a TIM nunca fecharia um contrato com a Federal Associados para poder divulgar a internet como um dos benefícios da Federal Associados, se ela fosse uma associação aí que estivesse começando hoje. Ela ia ter que provar, né, a idoneidade dela, a honestidade, a seriedade dela no trabalho, no mercado digital. Internet turbinada e voz ilimitada, disponíveis aos associados. É isso mesmo que vocês estão ouvindo. Nós temos disponíveis como benefício de internet para os associados da Federal Associados, 40 GB por R$ 49,90, só dados móveis da Vivo, ok? Só dados móveis é o quê? É você ter ali 40 GB para você navegar na internet, nas redes sociais. Você só não consegue fazer ligações, né, convencionais. Mas você consegue fazer ligações pelo WhatsApp, pelo Telegram, né? Navegar no YouTube, no Instagram, no Facebook. É 40 GB, gente. 40 GB por R$ 49,90 só a Vivo. E da TIM e da Claro, nós temos 40 GB pelos mesmos R$ 49,90, dados e voz. Você vai poder também fazer ligações ilimitadas. 80 GB por R$ 69,90, dados e voz. Vivo e Claro. Por que eu estou colocando essas quantidades de gigabytes para vocês aqui e falando os valores? Porque a TIM lançou uma promoção com 100 GB por R$ 69,90 com dados e voz. Ok? Então, 80 GB por R$ 69,90, dados e voz, Vivo e Claro, e 100 GB por R$ 69,90, dados e voz da TIM. Se você tiver um bom sinal da TIM na sua região, eu sugiro que você escolha esse plano com 100 GB, R$ 69,90, com dados e voz da TIM. 150 GB por R$ 99,90, dados e voz. Só Vivo tem esse plano, R$ 99,90, 150 GB, dados e voz. O meu, ele é só dados. Eu não tenho como fazer ligação com o meu plano de R$ 99,90, 150 GB. Por quê? Porque quando eu fiz, existia esse plano só dados imóveis, só dados sem voz. E eu continuei com esse plano, por quê? Porque hoje eu consigo
economizar roteando a minha internet para o meu notebook. Eu já desliguei o meu Wi-Fi e eu uso esses dados móveis, 150 GB, para trabalhar no meu notebook e também para rotear para os celulares da minha casa, caso elas não tenham a internet da Federal Associados. E aqui na minha casa nós temos 2 celulares com a internet da Federal Associados, ok? 200 GB por R$ 149,90, dados e voz só da Vivo. 200 GB por R$ 159,90, só dados para navegar, sem voz, ok? Da TIM, beleza? Vamos aos próximos, que são as mais internet iluminada, né? E voz ilimitada disponíveis para os associados na hora de escolher a sua mensalidade e a sua adesão, né? Que é o plano de contribuição associativa. Vivo por 300 GB, com 300 GB, ligação e mais ligação, né? Eu não coloquei aqui bem completo, mas tá aí, ó, Vivo 300 GB com ligação, R$ 199,90. TIM 300 GB sem ligação, R$ 199,90. Vivo 400 GB com ligação, R$ 279,90. Vivo 500 GB com ligação, R$ 379,90. Vou finalizando aqui essa apresentação para não ficar muito longa, e aquele que quiser se associar à Federal Associados, tem aí, né, o meu contato para você pedir o link e eu fazer aquele acompanhamento personalizado para te ensinar a escolher corretamente lá o plano e fazer a sua adesão para poder você começar a ganhar dinheiro conosco na Federal Associados. Até o próximo contato.